Então vamos lá. Vamos começar aqui com essa representação, tá? Então a gente tem, qual é a fração que representa esse primeiro retângulo aqui? Lembra que a fração é a parte em cima pelo todo embaixo. O todo é o total de divisões. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então o todo é o 5. A parte é apenas a parte que está sendo considerada. No caso aqui é o que está em azulzinho, só tem uma parte, 1/5. E essa? Qual é a fração que representa? Continua estando dividido em 5 partes esse retângulo, mas agora a gente tem 3 partes sendo consideradas. Quando a gente faz a soma, o que quer dizer fazer a soma? A gente pega, então, esta partezinha e trouxe para cá. A gente pegou aquela parte e trouxe para cá. Aí, a gente pegou da outra figura, como a gente está somando, a gente pegou esta parte, trouxe para cá, esta parte trouxe para cá e esta parte e trouxe para cá. Agora, qual é a fração que vai representar esta imagem? Bom, o nosso retângulo continua estando dividido em 5 partes, porém agora a gente tem 1, 2, 3, 4 partes consideradas. Então a fração que representa aqui é a fração 4/5. Quando a gente tem esta atividade, essa continha em forma apenas de fração, então nós temos 1/5 da primeira imagem mais 3/5. Todas as vezes que o denominador, esse número aqui de baixo, for igual, tá maravilha na conta de mais e de menos aqui, na adição e na subtração, porque nós não vamos mexer com ele. A gente vai manter ele. E aí nós vamos apenas somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Então, totalizando aí a fração 4/5. A conta de menos, a mesma coisa. A gente precisa se atentar se o número de divisões da nossa figura é o mesmo. Então, aqui a gente tem esta figura dividida em 5 partes e 3 partes consideradas. A gente tem aqui essa figura dividida também em 5 partes, somente uma delas sendo considerada. Agora, o que nós fizemos? É como se nós tivéssemos colocado as 3 partes azuis aqui, né? Só que daí a gente desconsiderou uma delas, referente a essa daqui. Nós desconsideramos, a gente apaga ela. Então, o que acontece? Se a gente apaga uma delas, a gente passa a ter apenas 2 partes consideradas das 5. E é a mesma coisa que nós fizemos aqui na conta de mais. Então, se nós tínhamos 3/5 menos 1/5, o denominador sendo igual, facilita a nossa vida. A gente mantém o denominador. E aí a gente pega os numeradores e faz a operação. 3 menos 1, 2. E a gente passa a ter a fração aqui que a gente identificou na nossa imagem. Isso é legal, é tranquilo quando as divisões são iguais, tá? E todas as vezes a gente vai ter que transformar em divisões iguais. Olá, pessoal! Bom, depois de um bom tempo, né, depois de dias, nós entramos em recesso, voltei aqui para regravar essa parte das frações com denominadores diferentes. Porque eu não estava satisfeita com aquelas imagens que eu tinha conseguido, então eu resolvi pegar imagens novas. Na verdade, essas daqui eu fiz, se eu não me engano. Tá, enfim, pessoal, olha só. Eu vou mostrar para vocês, então, o motivo pelo qual a gente precisa sempre fazer aqui, ó, o MMC, para deixar os denominadores juntos. Então, quando a gente fez a adição em que a parte de baixo das duas frações, quer dizer, a quantidade de divisões das duas imagens eram iguais, tranquilamente conseguimos visualizar pelas imagens que a gente tinha. Porém, agora o que eu tenho? Eu tenho um meio somado com 2/3. Eu tenho duas circunferências, só que elas estão divididas em partes diferentes. Então, como que eu vou conseguir olhar para ela e descobrir qual é a quantidade que vai ter resultante no final?
Eu não tenho como fazer isso. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa maneira de redividir essas duas circunferências de forma que elas fiquem com a mesma quantidade de divisões. E para isso, eu vou pegar números que eu consiga dividir tanto por 2 quanto por 3, porque assim eu consigo encaixar essa quantidade de partes dentro dessa circunferência que já está dividida em duas partes e dentro dessa circunferência que já está dividida em 3 partes, porque na verdade aqui eu vou ter que pôr uma parte de divisões e aqui também que sejam iguais. Aqui nessa eu vou ter que dividir, colocar uma parte de divisões aqui, uma parte de divisões aqui e uma parte de divisões aqui, que também sejam iguais nestas 3. E o resultante, o valor total de divisões, seja igual nas duas circunferências. Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso dos números que são divisíveis pelo 2 e os números que são divisíveis pelo 3. Mas pensar assim acaba ficando um pouco aleatório. Então, eu posso pensar nos múltiplos. Eu vou pensar lá na tabuada do 2. Então, olha... 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Por que eu estou falando da tabuada? Porque esses resultados, eles são todos divisíveis pelo número 2. Olha só, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, quer dizer, eu consigo descobrir quais são os divisores de cada um desses números a partir dos múltiplos deles. Vamos lá, então, tabuada do 2. Observe a tabuada do 2. Eu estou somando de 2 em 2, tá? Estou somando 2 aqui, somando 2 aqui, somando 2 aqui. Agora eu vou para a tabuada do 3. Essa tabuada ela é infinita, né? Mas vamos para a tabuada do 3 já. Eu vou parar aqui já, porque se você observar, a gente já tem aqui, olha, o número 6, que é um número que aparece na tabuada do 2, e ele também aparece na tabuada do 3. Quer dizer, este número 6, ele é divisível pelo 2 e ele também é divisível pelo 3. Agora, legal, eu vou tentar então dividir isto aqui de forma que eu tenha 6 divisões. Se eu tenho que dividir essa circunferência em 6 partes e ela já está dividida em 2, eu tenho que colocar 3 partes desse lado e 3 partes desse lado, certo? Se eu tenho essa circunferência que já está dividida em 3 partes, eu vou ter que dividir cada uma dessas partes em 2 outras partes. Então, eu venho aqui, divido ao meio, divido ao meio, divido ao meio, eu tenho aqui as 6 partes. Aqui a gente tem todas as divisões. Agora sim, eu vou conseguir olhar para essa imagem e saber qual vai ser o resultado final dessa operação. Por quê? As duas circunferências, elas estão divididas em 6 partes, estão? Estão, 6 partes. Agora, quantas partes eu estou considerando das duas? Se é uma adição, eu tenho que considerar as duas. Olha só. 1, 2, 3. Dessa figura acabou. 4, 5, 6, 7. Então, ao todo, eu tenho 3 da primeira figura, mais 4 da segunda figura, totalizando 7 sobre 6, 7 sextos. A minha figura final, ela vai estar dividida em 6 partes e eu vou considerar 7 delas. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma figura apenas não é suficiente. Então, eu vou ter uma circunferência inteira e ainda uma parte das 6 da outra circunferência, tá? Então, o resultado é esse aqui, 7 sextos em fração imprópria, ou 1 e 1 sexto, 1 inteiro e 1 sexto, como fração mista, né? Bom, se eu quisesse pegar isso aqui e transportar para cá, olha, eu posso pegar. Deixa eu mudar a corzinha, se bem que não tenho, vou pegar um vermelhinho, tá? Vou pegar essa parte aqui e vou trazer para cá. Vou pintar essa parte. Pronto, ela some daqui, tá? Ela não tá mais aqui. Vou pegar essa parte e vou trazer para cá. Vou pintar aqui, ela some daqui. Olha só, não ficou uma parte, uma imagem inteira pintada? É esse um inteiro aqui, ó.
Agora, não sobrou essa partezinha nessa circunferência? E a circunferência não está dividida em 6 partes? Então, 6, 1 de 6, tá? Então, quando a gente vai fazer a operação entre frações com denominadores diferentes, eu preciso reescrever essas frações de forma que elas fiquem com os denominadores iguais, pensando nisso daqui, ó, porque eu não tenho como juntar coisas que sejam diferentes. Agora, olha só, a primeira fração era 1/2. Qual que eu usei aqui? 3/6, porque olha só, aqui eu tenho 3 partes pintadas de 6 partes totais. Mas aqui a minha circunferência também está dividida em 6 partes. Só que aqui eu tenho 4 partes consideradas, então 4/6. Olha só, pessoal, o que eu posso dizer dessas frações e dessas frações? Eu posso dizer que elas são equivalentes, quer dizer, elas têm o mesmo valor numérico. 1/2, que é a metade, tem o mesmo resultado de 3/6, porque 3 também é a metade de 6. 2/3, que seria 0,6666 reticências, se você dividir 4 por 6, você vai ter esse mesmo resultado. 0,6666 reticências. São frações equivalentes, tá? Então, o MMC é nada mais, nada menos que a gente descobrir frações que sejam escritas de maneira diferente, mas tenham o mesmo resultado numérico e a parte de baixo seja igual. Ah, tudo bem, mas como eu faço isso? Tem então aqui as frações 1/2 somada com 2/3. Lembra lá da tabuada? Nós descobrimos que o primeiro número que aparece na tabuada do 2 e do 3 é o número 6. Então, a gente vai reescrever essas duas frações, colocando aqui o número 6, que é o menor múltiplo comum entre esses dois números. Agora, lembra daquela regrinha do divide pelo de baixo? Então, eu tenho aqui o 6, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Isso é nada mais, nada menos que descobrir por qual número o meu número de baixo foi multiplicado para que eu possa multiplicar também o número de cima. Como nós sabemos tabuada, nós sabemos que 2 vezes 3 dá 6. Então, o número de cima eu também vou ter que multiplicar por 3. E 1 vezes o 3 dá 3. Aqui, novamente, como eu sei tabuada, eu sei que 3 vezes 2 dá 6. Então, o número de cima, o número 2, eu também vou ter que multiplicar pelo mesmo número 2. 2 vezes 2, 4. E agora sim eu faço a operação. As duas estão divididas por 6, a gente mantém o número de baixo e soma os números de cima. 3 mais 4, 7. A gente chega no mesmo resultado, tudo bem? A gente não precisa ficar fazendo todas as vezes esses desenhinhos aqui. Esses desenhinhos a gente só faz para entender o processo, tá? A gente não precisa ficar fazendo. A gente faz normalmente este cálculo aqui, certo? Qualquer dúvida, para o vídeo, vai no WhatsApp e me pergunta, beleza? Um beijo, pessoal!